Vamos rezar juntos? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É o mal que tu ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. Amados filhos, nós iremos meditar juntos hoje o Evangelho do sábado da quinta semana da Quaresma. Evangelho de São João, capítulo 11, versículos de 45 a 56. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: o que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele, e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reuniram-se no templo, comentavam entre si: o que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E também para reunir na unidade os filhos de Deus dispersos. Após a ressurreição de Lázaro, tornava-se impossível deter a onda popular em torno de Jesus. A sentença de morte decretada por Caifás, por medo de uma comoção popular e de uma consequente guerra destruidora pelos romanos, é apresentada por João com um profundo sentido teológico da morte sacrificial de Jesus. Nota-se isso quer nas palavras usadas por Caifás, é preferível morrer um só pelo povo a perecer a nação inteira, quer no comentário ainda mais claro do evangelista, que amplia o motivo do sacrifício de Jesus a um alcance universal e a uma vontade de salvação que se exprime na reunião dos dispersos. Procuram agora matar Jesus, que por sua vez se refugia em Efraim. Os milagres mais estrepitosos não são suficientes para fazer aceitar Jesus, porém, até ter efeitos bem diferentes, como nesse caso, o gesto de Jesus de chamar o morto à vida estava destinado a levá-lo à morte. A reunião do Sinédrio nos introduz no tema bíblico do justo perseguido. A argumentação de Caifás permite-nos medir a estatura moral desse homem. Pouco importa que Jesus tenha ou não operado milagres, seja possesso do demônio ou enviado por Deus, só uma coisa é certa: é preferível morrer um só pelo povo a perecer a nação inteira. Em outras palavras, inocente ou culpado, Jesus deve ser sacrificado à razão de Estado. Mas João lê a história sob uma luz superior e vê nas palavras de Caifás, precisamente em conexão com seu ofício de sumo sacerdote, uma profecia. Jesus deve morrer pela salvação da nação. Mas João alarga o horizonte e diz que a morte de Jesus é destinada a reunir os filhos de Deus dispersos, isto é, a fazer dos pagãos predestinados à salvação uma só igreja, um só rebanho sob um só pastor,
A morte, portanto, foi executada pelos homens, mas guiada por Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco eu vos consagro nesse dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.